Hoje eu venho trazer para vocês aqui a diferença entre os três, né? Então, vai anotando. Se você tem interesse de saber um pouquinho mais, continua, assiste até o final do vídeo, tá? Então, vamos lá. Então, vamos olhar o autismo, né? Quais são os desafios que o autista passa? Eu gosto de olhar sempre para o lado positivo, né? Eu sempre vou olhar como terapeuta para o lado positivo, como que você vai vencer esses desafios, certo? Um pouquinho mais para frente vou contar como que eu mesma venci os desafios. Ó, dificuldade em interação social, é, é extremo, né? O autismo, ele é um espectro, né? Então, é um espectro, o TA. Então, a diferença entre um autista para outro autista, né? Um é mais sensível, o outro nem tanto. Tem níveis, né? Nível 1, nível 2, nível 3. Então, os desafios com a interação social é uma característica, né? É um sintoma do autismo, mas você já pode saber que sim, existe terapia, sim, existe estratégias para você vencer esses desafios, né? Sensibilidade sensorial, no autismo ele é mais aguda, essa sensibilidade a barulho, sensibilidade a cheiros, sensibilidade a luzes, então, quando o autista ele tem esses desafios, né, e está em ambientes assim, há uma sobrecarga, né? Sempre depois de eventos assim, eventos, né, interação social ou estar exposto a essas sensibilidades, não é que ele não possa vivenciar a inclusão, pode, nós podemos sim, eu mesma, né, faço palestra, participo de eventos, participo de grupos, e temos estratégias, mais à frente eu vou dizer para você o que eu utilizo, tá? E aí, há uma sobrecarga. E o que fazer depois, né, dessa sobrecarga? Você olhar também para si, né, e se cuidar também. Outra coisa, pensamento literal. Eu não generalizo todos, porque, como eu disse, é um espectro, né? Mas pensamento literal por mim mesma. Muitas das coisas, sim, eu olho literalmente. Se você diz a comunicação, né, do autista, eu entendo da maneira que você me fala, claramente. Então, eu entendo literal o que você está falando. O hiperfoco autista é diferente, né? O autista, esse hiperfoco pode ser em uma coisa, né, por muito tempo, focado em uma coisa só. Pode ser que esse hiperfoco seja em coisas alternadas. Uma semana estou com foco em uma coisa, outra semana vem o hiperfoco em outra coisa, né? No meu caso, eu tenho hiperfoco hoje, olhando na área empresarial, hiperfoco em plataformas, em WordPress, em sites, eu coloco o hiperfoco ali. E é uma forma de, né, um rendimento também para você, tá? Hiperfoco em colecionar coisas, hiperfoco em organizar espectros, né? E também precisa de rotina e previsibilidade. O autista, ele há uma necessidade de ter a rotina, né, de saber o que vai acontecer e ter uma previsão, né, saber o que vai acontecer, ter essa previsibilidade de acontecer e quando isso para o conforto, isso deixa, né, a pessoa mais calma e sabendo o que vai acontecer. Quando isso desalinha, é uma sobrecarga enorme, né? Quando isso desalinha, eu mesma já vivenciei casos enquanto eu tinha uma previsibilidade, mas aí mudou-se, e isso é natural também, acontece na nossa vida, né? De mudar as coisas,
e há uma sobrecarga, um alerta, a gente fica assim em alerta, né? E depois, com muito amor, amorosidade, a gente consegue se alinhar novamente. Como eu disse, eu vou falar para vocês como que eu faço para eu ter equilíbrio, para eu me alinhar, certo? Então, a diferença do autismo é o espectro autista, né? Ele tem dificuldades com interação social, sensibilidade sensorial, pensamento literal e hiperfoco. Precisa de rotina e previsibilidade também. Tem mais coisas, né? Eu estou destacando aqui algumas. Tem mais coisas. Desafios sensoriais, quando a gente fala também em ligação. No meu caso, eu gosto de ver a pessoa, né? Não só na ligação. Eu gosto de ver, de olhar o rosto, né? No caso do TDAH, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. É o TDAH, né? Com hiperatividade, tá? Então, esquecimento frequente é um desafio que passa também. Esquecimento frequente, né? Esquece do que foi dito, esquece das coisas, então é normal, tá? Isso no TDAH, né? É um transtorno, então esquece, há esquecimento frequente. Impulsividade, né? Então, age por impulso, muitas das vezes, esse é um desafio que a gente pode trabalhar assim com terapias, tá? É só identificando aqui. E também hiperatividade ou agitação mental, pensamentos acelerados, né? Hiperatividade, né? Não para. é, tem desafios, né? De ficar parado. E também dificuldade de começar ou de terminar tarefas, né? Começa a tarefa, mas não termina. Então, há uma necessidade ali de se colocar mais empenho, né, para terminar as tarefas. Começa, aí se distrai com outra coisa, né? E é diferente do hiperfoco. Quando você coloca no hiperfoco, você começa, se alinha e vai até o fim. Então, quando você tem dificuldade de terminar tarefas, aí você começa e se distrai, né, com outras coisas. Quando você vai olhar, você está fazendo outra coisa, está fazendo outra coisa. Mas lembrando que isso aqui, eu estou trazendo as diferenças, né, como terapeuta. Mas aí precisa de uma análise, né? Você que não tem um diagnóstico ainda, ou você que tem, precisa análise, buscar conhecimento é sempre, o autoconhecimento é sempre o que a gente indica, né? Autoconhecimento, você conhecer a você mesmo. Então, o TDAH, algumas dos desafios que o TDAH passa, né? O transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, é o esquecimento frequente das coisas que falou, esquece, né? Algumas tarefas, esquece. Eu estou olhando mais aqui dos transtornos do lado adulto, tá? Eu estou levando aqui a diferença olhando mais para o lado adulto. Criança também é igual, é mais até sensível, mas eu estou olhando aqui o lado adulto, tá? Então, esquecimento frequente, né? Impulsividade, hiperatividade ou agitação, dificuldade de começar ou de terminar tarefas, certo? E também tem a ansiedade, vamos falar um pouquinho. A ansiedade é o medo constante do futuro. Essa é a ansiedade, né? É o medo, o excesso do futuro. Quando você pensa lá no futuro e você sente medo do que acontece, do que vai acontecer. Isso é ansiedade, tá? Preocupações excessivas também faz, né? Identifica-se na ansiedade quando você tem mesmo esse desafio
da ansiedade, né, quando ela é mais aguda, medo constante do futuro. Ansiedade, ela é excesso de futuro, mas ela está ligada, assim, também com o passado, porque é o seu corpo lhe fala, né? Se você viveu uma dor no passado e uma situação parecida, e você vai vivenciar algo, alguma situação no futuro, você já fica pensando no seu corpo para ele se proteger, né? Ele não quer passar pela mesma dor que passou no passado. Então, ali há sintomas, ele começa a usar gatilhos, sintomas aí de ansiedade, tá? Então, tá atrelado com o passado também. Preocupações excessivas, porque está preocupado porque o que vai acontecer, né? Se vai acontecer, se vai dar tudo certo, é os e se's, né? Preocupações. Isso é da ansiedade. Também pode ter os sintomas, né? Taquicardia, então precisa controlar a ansiedade, né? Dissolver aí esses sintomas, porque é perigosa a ansiedade para a nossa saúde. Então a gente precisa olhar com cuidado. Pode dar sim taquicardia, né? O coração ali acelera, suor. A ansiedade, ela traz também insônia, porque você está preocupado com o que vai acontecer e não consegue dormir. Traz insônia. Sensação de estar sempre alerta. A ansiedade, sempre você está alerta, sempre você quer estar, né, essa preocupação que vai acontecer, que não vai acontecer, se acontecer desse jeito, se acontecer desse jeito, você não fica tranquila, né, com o que vai vir no futuro. Então, a sensação de sempre estar em alerta, essa diferença, tá? Eu trouxe algumas, é claro que tem mais coisas, né? Para identificar se é ansiedade, se é autismo, se é TDAH. É preciso fazer uma análise, né? Preciso analisar com um especialista na área para dar um diagnóstico. Mas também a gente traz estratégias de como você vencer esses desafios. Então, o autismo é um espectro autismo, então é diferente cada pessoa. Ele tem dificuldade de interação social, tem dificuldade de comunicação, alguns são mais retraídos, alguns já falam bastante, mas têm dificuldade de interação social, dificuldade de olhar nos olhos, alguns é um espectro, então alguns eles olham nos olhos, outros não conseguem. É como se o autista, quando é mais forte, né? Por que não olha nos olhos? É um raio-x que a gente faz. Se eu olho no olho da pessoa, é um raio-x. Por que esse desafio? Depende. Muito autista depende. Então, né? Se você tem uma criança com esse desafio, não force ela a olhar. Não força, porque a gente não sabe qual é o que a pessoa está fazendo. Há muito sentido, empatia também, sabe? Intuição, empatia, tudo está envolvido. Quando o olhar não consegue se olhar no olho da pessoa, é como se ela fizesse um raio-x daquela pessoa por meio do olho. Então, não force. Não force porque, né, é um desafio. Sensibilidades sensoriais, então proteja o ouvido de barulhos, cheiros fortes, luzes. Pensamento literal e hiperfoco do autismo também precisa de rotina e previsibilidade, né? O TDAH, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Esquecimento frequente é um desafio. Impulsividade, agir com impulsividade, hiperatividade ou agitação mental, também dificuldade de começar ou terminar tarefas, né? Dificuldade de começar ou de terminar tarefas. Ansiedade aqui é medo constante do futuro, que eu falei, preocupações excessivas, taquicardia, suor, insônia, sensação de estar sempre alerta.
São algumas diferenças entre eles, tá? E aí, muitas das vezes, pessoas têm mais de um, tem mais de um, por isso é tão confuso, digamos assim, os sintomas, né? E os três têm algo em comum. Os três têm algo em comum. Eles não definem quem você é. Eles não definem quem você é. São desafios, né? São desafios que se tem. Seu valor, seu valor não vem de um laudo, vem de quem te criou. Seu valor vem de quem te criou. Deus, criador de tudo que há, te criou do jeitinho que você é, me criou do jeitinho que eu sou, né? Então, é isso que eu trago aqui no meu canal. Eu recebi sim o diagnóstico de autista aos 36 anos de idade, mas eu pude, foi uma libertação. No início, sim, foi meio confuso. No início, teve uma batalha emocional, uma não aceitação, mas, por outro lado, é uma libertação, porque olhando-se para a minha criança, da infância, adolescência, os desafios que eu tenho hoje, algumas situações é, que eu passei no social, né? Alguns com barulhos altos, e depois veio a sobrecarga, que ainda naquele tempo eu não identificava, agora eu olho sim que é uma sobrecarga. O que acontece depois de uma sobrecarga sensorial, muitas aconteceram comigo e agora eu sei o porquê acontece e eu sei o como me cuidar. Já vou falar para vocês como que eu faço, tá? Então, o seu valor não tem, o seu valor não vem de um laudo, vem de quem te criou, de Deus. É uma promessa, é uma missão na sua vida, na sua vida. Por mais desafios que seja, Deus te criou. E você está crescendo, você está evoluindo, você está aprendendo, certo? Então, olha só, como diferenciar na prática. Eu vou trazer aqui três situações. Ó, uma pessoa autista, ela pode ficar quieta numa festa. Ela pode ficar quieta numa festa e sentir pânico interno com barulho. O pânico ali ninguém vê, só ela que sabe. Ninguém vê a batalha que está internamente. Existe a máscara social no autismo, né? Que, assim, como se parece estar para todos está normal, mas está se fazendo parecer normal, mas a batalha está interno. A batalha no interno. Ela pode ficar quieta numa festa, mas o pânico é internamente. Lembrando que o autismo ele é uma deficiência no cérebro, ele não é uma doença, é uma deficiência. E uma pessoa com TDAH, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, ela pode falar sem parar. Ela pode falar sem parar, mas ela não consegue terminar uma tarefa. Há exceções, né? Há exceções, tá? Ó, já a ansiedade faz com que o pensamento fique preso em e se acontecer desse jeito, e se acontecer desse outro, e se acontecer isso, e se acontecer aquilo. O tempo todo a pessoa fica nesse e ela trava na ansiedade. Essas são algumas diferenças entre eles, né? Entre os sintomas, tá? Mas o que eu trago para vocês, como a fé, eu sou terapeuta cristã, terapeuta de TFT e mensageira de Deus. Como a fé, o TFT, a PNL podem ajudar, né? Esse tema, isso que eu quero trazer para vocês, ó.
Eu uso a técnica do campo do pensamento, eu uso a técnica, né, a conexão com o Criador, a conexão com o campo do pensamento, a calma, para acalmar a mente e acalmar o coração. Então, a gente utiliza os pontos meridianos. Você pode estar se perguntando agora, Deus me fez assim por quê? Já fiz essa pergunta também. Deus me fez assim por quê? Aí eu te digo, ele te fez com um propósito. Ele te fez por um propósito. Não foi um erro. Não foi por erro. Para Deus, olha só, você foi feita com um propósito. Qual é o seu propósito? É você saber isso. Qual é o seu propósito de vida? Então, por exemplo, eu utilizo, falando aqui agora do autismo, e também o TDAH e também a ansiedade, você pode usar os pontos meridianos. Eu utilizo sequência antes de eu me colocar em ambientes, porque a gente não se exclua, né? Não se isole. Participe. Eu sei que você tem vontade de participar, mesmo com os desafios. Se coloque a fazer e se treine. Se ame. Use ferramentas e estratégias para que você consiga estar nesses ambientes. Ah, eu utilizei os pontos meridianos da vergonha, né? Então, tem o lado da mão, abaixo do nariz, queixo, aí eu coloco aqui pontos meridianos, lateral dos olhos e cravícula. Essa é uma sequência simples que você pode fazer antes de sair, antes de ir para as festas, né? E depois, antes para interação social. E depois da sobrecarga também, você pode fazer, por exemplo, a ansiedade, né? Você vai dissolver a ansiedade abaixo do olho, abaixo aqui da axila e cravícula. Esses são os 3 pontos que eu utilizo, né, para ansiedade e também para dissolver o medo, certo? E o TDAH, Elaine, qual ponto eu posso usar? TDAH também, né? Assim, se está na agitação, você pode usar abaixo do olho, abaixo da axila e o ponto da cravícula faz essa sequência. Agora, para você terminar uma tarefa, né, que tem pensamentos acelerados e você começa e não termina, se você tem esse desafio, mesmo que não seja de TDAH, mas se você tenha esse desafio, você pode fazer também o ponto coringa dos pontos meridianos do TFT, que é também lateral da mão, LM, né? Abaixo do nariz, queixo, dedo médio, lado do olho, e cravícula, LMAN Kimelok. Esse você faz antes de você começar a fazer uma tarefa, para você colocar o hiperfoco, para você colocar foco naquilo. Então, você faz antes de você fazer uma tarefa, tá? Eu estou olhando aqui, trazendo as estratégias para você adulto, tá? Para você que recebeu o diagnóstico de autismo, de TDAH, para você que tem ansiedade, adulto, tá? Criança também pode usar, não tem contraindicação, mas o que eu trago aqui, essa proposta desse vídeo, é olhando para o seu lado empresarial, né, para o seu lado de estudante, né, um jovem estudante, tá? Faz esse ponto e LMAN, que é Meloc, para você colocar foco. E se você também está muito agitado, faz o da ansiedade, que também ajuda, tá? E se você recebeu o diagnóstico de autismo, ou você tem vergonha, você é tímido, você pode usar também o ponto do queixo, tá? O ponto do queixo, ponto abaixo do nariz, é o constrangimento. Então, toda vez que você passa por um constrangimento, você vai aqui, toda vez que você está com vergonha, você vai nesse ponto e eles vão te ajudar.
nisso, certo? Então, essas são as três diferenças, né? As três que eu trouxe aqui nesse vídeo para vocês. Se fez sentido para você, se você se identificou com alguma coisa, se os pontos vão te ajudar também, curte esse vídeo. Curte esse vídeo, se inscreve no canal, me acompanha, ativa o sininho, que vão vir mais vídeos como esse, né, de superação de desafios, que você entenda um autoconhecimento, entenda mais sobre você e superação de desafios. Eu vou fazer uma sequência aqui bem rápida para vocês entenderem. Ó, um pouquinho, né? Tanto o autismo, quanto o TDAH, quanto a pessoa que tem ansiedade, que recebeu o diagnóstico, ou que sente que tem esses desafios. Me acompanhe nesse exercício que eu vou passar aqui para vocês. Vai na lateral da mão aqui, ó. Então, você vai fazer assim, ó. Mesmo com ansiedade, eu sou amado. Mesmo com a ansiedade, eu sou amado, certo? Mesmo com algumas confusões, eu sou aceita, eu sou aceito, eu sou aceito. Mesmo que eu não tenha, não esteja entendendo, eu sou aceito. Mesmo sem entender tudo, eu sou aceito, eu sou perfeito do jeito que sou. Eu sou perfeito do jeito que sou. Eu sou perfeito. Eu sou amado, eu sou amado, eu sou amado. Ponto da clavícula. Respira profundo e solta. Respira profundo e solta. Ponto da ansiedade ou pensamentos acelerados abaixo do olho. Respira profundo. Abaixo da axila, uns 4 centímetros para baixo. Aqui assim, ó. E o ponto da clavícula aqui. Esses três é para dissolver a ansiedade. Aí você respira profundo e solta. Respira profundo e solta. Isso, para você conhecer aqui um pouco mais, né, dos pontos. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Se isso fez sentido para você, eu declaro sobre a sua vida que você é bênção, que você é clareza, você é perfeito, você é amado por um Criador de tudo que há. Lembra, há um propósito. Ache, procure o que é o seu propósito. Você é amado, você é escolhido, você foi criado para brilhar, mesmo com diferenças. Você foi criado para brilhar. Amém? Eu vou deixar um versículo aqui para finalizar. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, que diz assim, ó: porque Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Lembra sempre de se conectar com o Criador. Não é o diagnóstico que te define. Não é o diagnóstico que define quem você é, mas sim aquele que te criou. Deus, Criador de tudo o que é. Se essa live fez sentido para você, se esse vídeo fez sentido para você, se inscreve no canal, deixa seu like, comenta aqui, né? Eu sou clareza, eu sou amado por Deus. Comenta, compartilha com alguém que precisa entender essa diferença, né, dela, e é uma dádiva da vida. Deus te ama e te chama de filho. Até o próximo vídeo.